Então, vamos dar continuidade aqui à nossa evolução da teoria do direito comercial. Na primeira aula, nós vimos aí a evolução do direito comercial, saindo lá da Idade Média até as chamadas corporações de ofício, né? E aí nós temos uma fase chamada de fase subjetivista do direito comercial inicial, aquele direito que se iniciava aí por volta da Idade Média, né? E até o início do começo da formação da burguesia. Lembramos que um fato importante nesse primeiro momento, foram as corporações de ofício e o crescimento das cidades burguesas, né? Das cidades chamadas burgos, e de uma classe social que aparecia aí todo esse cenário econômico-político chamado burguesia. Essa sociedade medieval, ela começa a se transformar para uma sociedade capitalista. Vamos lembrar aqui algumas características, alguns aspectos das corporações de ofício. Você lembra que existia a nobreza, o clero, né? O rei, com os seus nobres, o clero, os servos, os trabalhadores, campais, rurais, da agricultura, da pecuária, e no meio aí surgia as corporações de ofícios, que eram associações de categorias profissionais. As características das corporações de ofícios, eles fabricavam, né, dando qualidade e quantidade dos produtos. Tinha também um regime, um regime de trabalho nas oficinas, com os mestres, os aprendizes, enfim, aquelas pessoas que começavam a exercer as suas atividades. Havia uma preocupação de um preço final desse produto, de quanto seria trocado, qual o valor monetário, né, desse produto. Já se começava a pensar em margens de lucros. Aí começaram os 3 institutos do direito comercial primeiros, que foram os contratos, os bancos e os títulos de crédito. E haviam, assim, critérios para o aprendizado, exatamente através de uma hierarquia dessas associações, começando com o mestre até os aprendizes e pessoas que eram associadas também para começar a desenvolver as suas atividades. Na prática, eles evitavam a concorrência desleal e asseguravam que todas as oficinas tivessem trabalho. Começavam a regulamentar o mercado interno, ou seja, como não existia um direito ainda sistematizado juridicamente, eles começavam a dar uma organização. Impediam que produtos concorrentes vindos de outros burgos, de outras cidades que começavam a se formar, interferissem naquelas vendas locais, e havia aí, nesse caso, um incentivo ao aumento da produção. Então, as corporações foram praticamente assim, começo, fumaça de regulamentação do direito e de todas as atividades econômicas que presenciamos no contexto atual. E aí surge a chamada classe burguesa, a burguesia, essa classe que está aí achatada medianamente entre a alta nobreza fundiária, com o apoio da igreja e do exército, e sobre a grande classe dos servos, dos trabalhadores campais. Essa classe burguesa começa aí com um caráter subjetivista, a figura do alto comerciante, né, do burguês, com sua família tradicional, todos arrumadinhos, todos burguesinhos, né, como diz a música de Seu Jorge, burguesinha, burguesinha. E aí essa classe, ela começa a ter um certo, vamos dizer assim, uma certa interferência, né, do poder econômico e político. Essa fase aí é o princípio da segunda fase do direito comercial. A Idade Média começa a passar para a Idade, historicamente, aquela divisão doutrinária para a Idade Moderna,
E aí nós temos o chamado renascimento, né? Houve um renascimento em todos os âmbitos, em todos os setores, nas artes, na economia, na política, e também esse renascimento chamado mercantil, o aumento das feiras, das navegações, e aí a formação de grandes estados nacionais, o que antes era isolamento de nobreza, reis, eles começam a se aglutinar, casar seus membros entre si, dominar mais terras, mais reinos, e começam a se formar os grandes estados nacionais. Nós temos aí a Europa como carro-chefe de toda essa organização, e os países começam a se despontar, como a França, a Inglaterra, Portugal, Espanha, a Alemanha, que ainda não era unificada, era dividida em reino, né? O reino austro-húngaro, ali por ali, austríaco. E aí começa a se formar esses chamados grandes estados nacionais, sempre com a influência da igreja, dos reis. Aquilo que era feito por terra por meio do exército tem um grande avanço, né? Foi alavancado esse sistema marítimo, comercial marítimo. É tanto que quando a gente vai daqui a pouco falar sobre o início da codificação do direito comercial, com algumas regras, e aí a formação de códigos, há uma grande influência para a regulamentação do comércio, não só em terra, mas também o comércio marítimo. Atentem bem para essa questão, comércio marítimo. E nessa época aí, os navegadores promovem os descobrimentos de novas terras. Nós começamos a surgir aí, nós na América aqui, desse cenário aí por volta do final do século XV, começo do século XVI, 1490, 1500, começam a surgir as novas terras, um novo continente, um novo mundo, consequentemente, um novo mercado consumidor, né, para as diversas relações comerciais. Então, o grande meio de comunicação entre o velho mundo, a Europa, que já havia que já presenciava e já detinha um certo desenvolvimento na área de comércio e consequentemente, de sua legislação, começa a trazer seus produtos, suas manufaturas, para conquistar novas terras, como a exemplo aqui da América, no geral, né? América do Norte, América Latina e América do Sul. Nessa época surge a primeira grande obra que vai sistematizar normas de direito comercial, né? Nós temos uma obra aí de um escritor italiano, que vamos dizer assim, começa a sistematizar, a falar de uma organização, juntar que havia de norma de regra de direito comercial, e aí ele lança aí um tratado chamado Tratado de Mercância ou de Mercatura, um italiano de Veneza, o Benvenuto Stracca, 1553, depois eu vou disponibilizar, e ele começa a influenciar esses estados nacionais a se organizarem. Então, aquelas corporações de ofício perdem a sua força, os estados, se sentindo ameaçados pelo poder dos comerciantes, começam a se unir e aí começam a formar, a constituir regras e normas para submeter todos os entes envolvidos nesse contexto comercial. E aí nós vamos evoluindo para as chamadas codificações. E aí a gente entra na chamada segunda fase da evolução do direito comercial.
é uma fase onde começa a se disciplinarem as relações jurídicas, a se formarem normas através de códigos. Os códigos nada mais são do que compilação, junção de leis. Exemplo, a professora Edla falou aí princípio do direito, princípio da proteção ao consumo, direito do consumidor, das relações de consumo, e nós não tínhamos aí um código específico de defesa de consumidor, né? Até aí o ano de 1990, quando começa aí as codificações se compilarem, se juntarem e entra no cenário nacional brasileiro codificação relacionada ao Código do Consumidor, né? A defesa do consumidor em si, tá certo? Então nós temos esse início de codificação, exemplo, no mundo. A grande influência do direito comercial, da norma comercial, começa a partir do século XIX, com o Código Civil francês. Então, o imperador Napoleão outorga, ou edita, essas normas de direito civil, de 1804, baseadas aí já nos princípios da igualdade, da liberdade, da solidariedade, por conta da Revolução Francesa, que tinha acontecido há pouco tempo antes, né, em 1789, e aí você tem a influência de todos esses ideais franceses na codificação do direito civil. Em 1804 surge o Código Civil francês, e em 1808 o Código Comercial francês. Então aí a primeira grande influência já junta, compilada, consolidada de normas de direito comercial. Código Civil francês. Desaparece aquele comércio corporativista, né, de corporações, de regras próprias, e o mundo começa a se voltar para essas regras organizadas através de códigos. Esse é o chamado Código Napoleônico, que na realidade atendia mais aos interesses daquela nobreza, né? Portanto, ele não é um código votado pelo povo, né? Ele é um código outorgado, ou seja, o imperador, juntamente com seus assessores, escrevem as normas e publicam, e todo mundo vai ter que seguir. Então, era voltado muito aos interesses dos grandes, né, que tinham a propriedade. Esse princípio da propriedade, também falado aqui no início, nas aulas iniciais, professora Edla, ela deixou bem claro quando chama a atenção os riscos, né, dessa garantia de propriedade, porque ainda são resquícios dessa época os grandes latifúndios, as terras improdutivas, que não vão exercer sua função social da propriedade. Então, arriscada esse contexto, né? E aí os interesses são voltados nesse Código Napoleônico mais para a questão da nobreza, tá certo? E aí, esse Código de 1804, ele influencia todo o espírito comercial da época, todas as relações comerciais. Essa doutrina francesa, ela adota as bases da teoria chamada teoria dos atos de comércio, porque até então não se sabia o que era, juridicamente falando, o que era considerado ato de comércio, né? Então, havia a prática de muitos atos de mercância, de trocas, de vendas, de compra, mas ninguém sabia ainda o que era juridicamente considerado ato de comércio. Então, essa doutrina francesa, ela vamos dizer, é a introdutora da teoria dos atos de comércio. E por que isso? Porque nessa evolução do comércio, nós temos o comércio,
primeiro momento, privado, depois começam as normatizações, as regras, depois ele entra na fase de evolução, e aí surge essa teoria de atos de comércio. A partir dela, nós vamos para a atual chamada teoria de empresa. Na teoria de comércio tem a figura central do comerciante, né? Os grandes latifundiários, os grandes barões, os grandes comerciantes, e os atos de comércio. Por exemplo, essa codificação ela influencia já o direito no Brasil, vejam, 1808, o Brasil já tinha sido descoberto, colonizado, e aqui nós estávamos regidos ainda pelas normas, regras lá de Portugal, né? As chamadas ordenações afonsinas, manuelinas e filipinas, que eram regras que ainda vinham do Brasil, ligado politicamente, economicamente a Portugal, apesar de começar a se desenvolver socialmente com a ajuda também da igreja, né? Dos imperadores e da igreja aqui no país. Então, se enquadre aí nesse contexto. 1822 é a nossa chamada independência, né, das regras de Portugal, mas nós tínhamos aí, nessa época ainda, vivíamos sobre a égide, o comando, a batuta de Portugal. E aí o Brasil, essa teoria francesa dos atos de comércio, ela incentivou também a formação aqui no Brasil, já depois de ficarmos independentes, aí 1822, independente das regras de Portugal, ao aparecimento de um Código Comercial brasileiro. Então, a nossa primeira, porque aqui também já existiam atividades de comércio desde o seu descobrimento, né? E o nosso Brasil sempre foi um grande mercado, porque aí tem todas as bases para a economia, matéria-prima, mão de obra, a natureza muito fértil, né? Então, as relações comerciais aqui também se desenvolveram em certo nível que se precisou codificar. E aí aparece o nosso código, antes um pouco disso, 1808, o Código Francês, né? A família real vem para o Brasil, vem aqui para o Brasil fixar aquela independência, né? Mas o imperador, em 1808, tinha promovido aqui a abertura dos nossos portos. O que é isso? Abrir todos os portos do Brasil para que entrassem as mercadorias que vinham de fora e daqui levassem também a matéria-prima. Então, aí começava a questão da balança comercial. O que é que a gente importava, o que é que exportava. Na realidade, saía muito mais coisas daqui do que entrava, porque o que entrava era coisa supérflua, começava a alimentar toda a nobreza aqui. Então, quem vai ver um pouco da história vai ver isso aí. Mas surge, o importante aqui na nossa disciplina é que surge em 1850 o Código Comercial. 1850, ok? 1850 surge o Código Comercial Brasileiro, a primeira codificação brasileira. Tá? Esse código é regulamentado, depois com o regulamento 737, e nesse regulamento fica explícito quais são os atos de comércio, quem é considerado comerciante. Então, você vai ver lá o código, principalmente os atos de comércio são esses, estão explícitos lá a partir do artigo 3º, regulamentado por esse regulamento 737, que são os atos de compra e venda ou troca de móveis ou semoventes, quer dizer, a compra e venda de bens móveis ou semoventes são consideradas as criações, o gado, né, a pecuária, os animais, tá certo? Então, a compra e venda de
tanto de bens móveis como de bens semoventes, é um ato característico de comércio. E esses bens poderiam ser vendidos em grosso, como chamava o código, ou em retalho, né? Que hoje se fala na questão do atacado e do varejo. Tá? Se chamava grosso, venda em grosso, vendia em quantidade, ou em retalho, em pequenas quantidades. Então, essa compra e venda de bens manufaturados ou em espécie, né? Manufaturados os que já eram transformados pelas fábricas, ou bens em espécie, era considerado ato de comércio. Então, teoria do ato de comércio diz quais são os atos de comércio. Aluguel ou uso de imóveis, né, os semoventes. Também aluguel desses móveis. Vamos supor, se alugava aí uma carroça, né, para a colheita. Se alugava animais, ok? Então, era também ato de comércio. Algumas operações de câmbio era a troca, né, a troca pela moeda, e aí esse câmbio, essa troca, tinha as reservas através dos bancos, tá certo? O banco fazia uma espécie de corretagem, que era, pegava o seu dinheiro, aplicava, como ainda hoje, tirava um percentual dessa aplicação, né? E aí começaram as chamadas corretagens. Esses atos também eram considerados atos de comércio. Então, vejam que a codificação vem regulamentar atos já postos no direito escrito. Compra e venda, operações de câmbio, operações bancárias, contratos, corretagem e por aí. Só que o Código de 1850 excluía algumas atividades que começavam a surgir e hoje são predominantes no contexto comercial, empresarial, que vamos depois chamar de empresarial, como a prestação de serviços, né? As negociações imobiliárias. Veja que nós falamos em móveis e semoventes, né? Bens móveis e bens semoventes. Mas os imóveis hoje um carro-chefe a questão dos empreendimentos, incorporações, compra e venda de imóveis. E também a atividade de produção rural, agrícola, que tinha sido esquecida por essa regulamentação. Era muito interessante. Sempre o celeiro de produção agrícola foi a agricultura, mas não existia uma organização dessa teoria de comércio. Então, essas atividades como prestação de serviços, negociação imobiliária e atividades rurais, não havia ainda uma certa organização na teoria dos atos de comércio. Começa aí uma evolução, o aparecimento de empresas, de fábricas, né? E aí também se incrementam a questão da economia de mercado, né? Surgem aí atividades de transporte, ainda dando continuidade pela questão das terras continentais, como, por exemplo, o Brasil, muito grande, né? Você tem que ter o transporte interno. E aí o transporte de mercadoria também passa a fazer parte de todo esse contexto. Aliás, muito importante, né? Tivemos agora, recentemente, no ano 2018, 2 anos atrás, começo do ano passado, acho que 2019, a greve dos caminhoneiros, que parou praticamente o país, né? Como esse vírus agora está parando o mundo. Todas essas paradas aí, por força maior, que a gente não sabe quando vai acontecer, mexe com a economia. É o que nós estamos passando. Nós temos também empresas de espetáculo públicos, a questão da diversão, de circos, né, de cinemas, eram considerados atos de comércio. Como havia transporte, já começava a surgir
os atos de seguros, e seguros de fretes, né, contra qualquer risco, principalmente os contratos marítimos, ainda dependíamos muito do transporte marítimo, e havia aí contratos de risco, né, vamos dizer assim, uma forma incipiente de um produto hoje muito vendável na economia, que é a questão do seguro. E as operações com outros títulos de crédito. Eu dei o exemplo do cheque, mas aí você tem as letras de câmbio criadas aí pelo setor comercial, principalmente pelo setor banqueiro dos bancos. Letras de câmbio, notas promissórias, né? Debêntures, já a partir das sociedades anônimas, os títulos de crédito. Tá? Tudo isso veio a ser regulamentado e codificado pelo Código Comercial e por outras leis que começaram a surgir. Né? Essa teoria de ato de comércio, tem um escritor, chama-se Brasílio Machado, ela diz que é um problema insolúvel, porque ela quis regulamentar, quis juntar, mas deixou muita coisa fora. Né? Como já falamos aqui, a exemplo da prestação de serviços, tá certo? A questão imobiliária e tal. Então, ela ficou perdurando de 1850 até 1942 no mundo, tá? No mundo. Ela, do Brasil, ela atravessa, vai mais além, como nós vamos ver aqui. Mas para esse escritor, o doutrinador Brasílio Machado, era um problema insolúvel, era um martírio para o legislador e era um enigma para as decisões dos tribunais. Até agora, nós não falamos em tribunal, falamos em evolução das normas de direito. Mas sempre quem ia aplicar a decisão final, depois de uma certa regulamentação, são os chamados tribunais, os juízes, né, os detentores do poder judiciário. Isso aí, historicamente, vocês já viram lá nas instituições de direito público, a organização do sistema judiciário, um pouco da origem das decisões para a aplicação das normas. Tá? Então, com esse novo paradigma de indústrias, né, de crescimento, de fábricas, de produção, nós chegamos aí a uma fase que vai ser considerada uma fase moderna. Tá? Então, nós temos uma fase, já relembrando aqui, subjetiva, lá da Idade Média, direito dos mercadores, a figura do comerciante, e começamos a entrar numa fase mais objetiva. Sai a figura do comerciante, de maior importância, e as normas vão se voltar para a teoria dos atos de comércio, dizendo quais são os atos de comércio. Tudo isso aqui influenciado, repito, pelo Código de 1808 francês, Código Napoleão, e adotada essa teoria pelo direito brasileiro a partir do Código Comercial de 1850. Tá? Então, com essa inspiração francesa, nós já vamos entrando para a teoria da empresa, que ela volta a ser uma fase subjetiva. Vou dizer por quê. A fase subjetiva aqui, sujeito. A figura central era o comerciante, sujeito. Aqui a fase objetiva, a figura central eram os atos, chamados atos de comércio, falhos, porque deixavam alguns de lado. Quando a gente começa a evoluir para entrar nessa terceira fase da evolução, a fase chamada de teoria da empresa, que é onde nós queremos chegar, então nós voltamos para uma fase subjetiva, mas moderna, porque aqui vai ser importante a figura do chamado empresário. Aí é onde surge de inspiração italiana, a figura do empresário. E a gente sai de uma teoria que era teoria de atos de comércio para uma teoria denominada teoria da empresa.
Pois bem, essa teoria ela é inspirada, como a dos atos de comércio foi de inspiração francesa, no Código de 1808, o Código de 1850, 1808 na França, 1850 no Brasil, nós vamos ter uma teoria da empresa que ela começa a surgir lá na Itália, por volta do ano de 1942. Essa teoria, ela, com a evolução de países da Europa, ela diz, não, nós temos aqui muitos atos que não estão enquadrados na teoria do comércio e que podem ser enquadrados. Aí, como a questão imobiliária, a prestação de serviços, né? Ainda hoje você tem aí quem é considerado empresário, quem não é, a gente vai ver isso também na próximo ponto da nossa aula. Aqui a gente está tratando da questão. Mas você tem, a partir desse momento, de 1942, uma nova ideia, que era apenas comércio, passa a ser empresa. O que era comerciante passa a ser empresário. Então, com inspiração italiana, surge esse fenômeno econômico de organização, onde se entram palavras como fatores de produção. Antes não se pensava nisso. Então, você tinha produto, a matéria-prima, o trabalhador, o trabalho, surgia a moeda, o dinheiro, os bancos, a corretagem, mas você não tinha ainda essa visão de que há uma natureza, e aí entra um princípio do direito empresarial da Constituição, proteção ao meio ambiente, falado aqui pela professora Édila, né? Então, a natureza em si, como visão social, não só econômica. Depois, a questão do capital, tá? Isso aí por sistemas econômicos, doutrinários, né? A introdução da visão do trabalho e todos os seus objetivos, os seus direitos, os seus deveres, das relações trabalhistas organizadas, aí já entra noutra esfera do direito, né? Direito voltado ao direito dos trabalhadores, dos empregadores, dos empregados, e, por consequência, a evolução aí para o direito de uma previdência social, direito previdenciário, e, além de tudo isso, o aparecimento aí das tecnologias. Nós sabemos que os primeiros computadores surgem aí por volta final da década de 40, 50. 1942, o Código Italiano, que traz aí a teoria da empresa, e já surgindo, 1950 aí, o primeiro passo da tecnologia, que são aí os primeiros computadores, tá? Então, volta-se esse perfil subjetivo de comerciante para empresário, né? Você vai ter aí o empresário pessoa, a pessoalidade, perfil funcional, perfil subjetivo funcional, né? Ele é pessoa, que pode ser pessoa jurídica, já com tratamento jurídico, pessoa física. Funcionalmente, ele começa a exercer uma atividade organizada. Ele também começa a organizar e a gerir seu patrimônio. Olha aí a importância do profissional da contabilidade, da administração, do direito. Vai tratar com o patrimônio das empresas, que é o conjunto de bens, do ativo, do passivo, dos bens de propriedade intelectual. Ele tem também um perfil corporativo, essa época, 1942. Você está dentro da Segunda Guerra Mundial, existe um regime na Itália, um regime denominado fascista, que é um sistema comunista, que nesse perfil econômico lida com a corporação, a corporatividade, a associação de instituições para colaborar com o governo, né? Para promover os seus atos, seja de guerra, seja de qualquer ato que ele queira.
então chamado fascismo, e aí você, com a evolução, se ultrapassa um pouco, depois da Segunda Guerra, essa questão da corporativa. Você vai ter aí o princípio da livre iniciativa privada. O Estado sai um pouco e deixa o empreendedor, o empresário, começar a tocar os seus negócios. Em todo esse contexto, nós saímos da teoria do direito dos atos de comércio, tá? Para a teoria da empresa. E aí é onde vai surgir, como já falei, a figura do empresário, das sociedades empresárias, que é também um subtema da nossa disciplina, e o direito, ele evolui e traz o Código Civil. O Código Civil, ele vem do Brasil em 2002 a compilar as normas de direito empresarial. A gente tinha um Código Comercial de 1850 até ainda está vigente uma parte do Código Comercial, eu vou explicar, mas você tinha aqui um Código Comercial de 1850, ele ultrapassa, né, o tempo. Aí vem em 1916, um Código Civil brasileiro. Esse Código Civil trata de várias vertentes do direito. E quando chegamos ao ano de 2002, surge no nosso país, o Código Civil brasileiro, que aí trata do direito civil. Só que esse direito civil, a partir de 2002, ele fica pensando, o direito comercial está onde? No Código Comercial de 1850, que ele não foi totalmente revogado, ele não deixou totalmente de existir, tá? Ele era dividido em 3 partes, uma delas tratava da questão dos atos de comércio, outro do direito marítimo, e a outra parte do Código Comercial do direito chamado direito das quebras, que hoje é disciplinado pelo direito mais específico, chamado direito falimentar, ou das falências. Passou um período chamado de falências e concordatas, tá? De um tempo para cá, esse nome desaparece do cenário jurídico nacional e passa a ser recuperação, pelo princípio da manutenção das empresas, passa a ser recuperação judicial. Então, nós tínhamos o Código Comercial de 1850, dividido em 3 partes. Uma que tratava dos atos de comércio, a segunda parte, direito marítimo, e a terceira parte, das quebras, direito das quebras, hoje chamado de falências, ou direito falimentar, também vamos ver, é um ponto da nossa disciplina, e recuperação judicial. O que é que acontece? Em 2002 surge o nosso Código Civil para tratar do direito civil. Esse é um código que vem se atualizar e renovar e revogar o Código de 1916, Código Civil. Tá? Só que esse novo Código Civil, ele puxa aquela primeira parte do Código Comercial, que tratava dos atos de comércio, e a partir do artigo 966 desse Código, nós vamos começar a tratar do direito chamado direito empresarial. Tá? Então, explicando e reforçando. O que era a teoria dos atos de comércio a partir de 1942, com inspiração italiana, código italiano, passa a ser teoria da empresa. Depois desse 1942, os códigos do mundo vão se inspirando e vão se atualizando. Nosso Código Comercial de 1850, o civil anterior, 1916,
há uma necessidade de se trazer esse direito de empresa. O Código Comercial não é totalmente revogado, nós não temos um novo Código Comercial, mas temos um novo Código Civil a partir de 2002. Portanto, 18 anos atrás, né? Começa a sua vigência aí no começo de 2003. E ele traz lá um título, um capítulo só de direito empresarial. E aí, já no Código Civil, você tem a adoção da teoria da empresa no sistema brasileiro. E lá a gente vai ter a definição, não do que é empresa, mas a definição do que é empresário. E a partir daí, você vai ter todas as conceituações da teoria da empresa a partir do empresário. Então, o artigo 966 do Código Civil, portanto, as fontes principais formais do direito empresarial do nosso país são, em primeiro lugar, a Constituição Federal, como a professora Edna falou, o Código Civil Brasileiro, que é a segunda maior fonte de direito da teoria da empresa hoje, o antigo direito comercial evoluindo para o direito empresarial, a partir do seu artigo 966, nós vamos estudar na próxima aula, e aí você tem como fonte de direito essas normas. E aí o primeiro grande conceito está lá no artigo 966 do Código Civil, que adota a teoria de empresa que nós vivemos atualmente, que diz que empresário é quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Vou repetir. Artigo 966 do Código Civil. O nosso Código brasileiro que adota a teoria da empresa, inspirada pelo direito italiano, a partir do Código Civil italiano de 1942. O que antes era atos de comércios, com pouca regulamentação, esquecendo alguns pontos, como o setor imobiliário, como um importantíssimo setor de prestação de serviços, né? Traz, no seu artigo 966 do Código Civil, o primeiro grande conceito da teoria da empresa em nosso direito. Chama-se, denomina-se, considera-se empresários quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. E partindo desse ponto, nós chegamos à teoria da empresa. E aí nós vamos ver modernamente essa evolução do direito empresarial, né? Com novos conceitos, com novos elementos. Além da figura do empresário, as sociedades empresárias. Então, nós temos aí, além de grandes empresários, nós vamos ter grupos de empresários, nós vamos ter associações de grupos, como os tradings, as holdings, além das empresas, suas pessoas físicas, jurídicas, as relações trabalhistas, tributárias, financeiras, nós vamos ter colaboradores, nós vamos ter também figuras de parcerias entre esse grande setor que se torna um setor privado com o setor público. O setor público, ou governamental, ou estatal, ou administrativo, também se influencia por essa atividade, e nós vamos ver a existência de empresas públicas, né, principalmente nos setores bancários, tá? Além dos colaboradores, que são aqueles chamados stakeholders, né, os que estão trabalhando, terceirizando, prestando serviços a grandes empresas. Nós temos aí
a teoria da empresa dentro desse contexto. Primeiro, a gente aparece com mercados, depois supermercados, depois lojas de departamentos, isso em se tratando de comércio, né? Supermercados, coisas que começaram a surgir aí na década de 70, de 80, para substituir as bodeguinhas, as mercearias, né? Isso na área comercial. E toda essa nova forma, ela está sob a égide, no Brasil, da Constituição Federal de 1988 e, atualmente, o direito empresarial dentro do Código Civil brasileiro. Tá? Nós temos aí um mundo globalizado. Isso aí não é o vírus do corona, não, tá, gente? É o mundo, é uma imagem aí do mundo globalizado, evoluído tecnologicamente. E as distâncias foram tornadas encurtadas com a tecnologia. Estamos aqui em um novo momento, calendário suplementar, aulas remotas, você aí na sua casa, eu aqui na minha, e a gente às distâncias, né? Um vírus sai lá da China, rapidinho chega aqui e começa a provocar esses desastres. Então, o mundo se torna pequeno e o direito está presente para organizar, para ajustar essas relações. O direito empresarial está para regulamentar a atividade dos empresários e das sociedades empresárias dentro de uma sociedade. É tanto que a gente sai lá daquelas feiras do escambo e chega a um mundo hoje, onde eu estou parado aqui, estou fazendo uma compra, estou recebendo da minha casa, chamado e-commerce, que vem crescendo, vem evoluindo. Nesse período de pandemia, né, de isolamento social, estamos aí há quase 90 dias, se não fosse esse e-commerce, né, as vendas delivery, tá certo? Também para ajudar as empresas, os trabalhadores, as empresas a manterem os seus trabalhos, né, seus trabalhadores, e fazer as suas diversas transações. Claro, há uma quebra, nós estamos entrando numa recessão, previsível aí para mais 10 anos, né, sendo bem otimista, mas isso é uma realidade. Você veja aí as vendas em bilhões nos anos anteriores. Tá? A gente tem um crescimento aqui galopante. Né? Isso em bilhões de reais. Tá? Essa variação que nós chegamos aqui. De 2011, 10 anos atrás praticamente, até 2019, saímos de 18 bilhões em vendas pelo comércio da internet e chegamos aí a 62 bi, né? Um crescimento aí de 3 vezes mais, vamos dizer, 300%. É essa a realidade em que vivemos e que o direito empresarial vai se modificando, se adequando para regulamentar. Então, novos trabalhos como prestação, novas atividades como prestação de serviço, como incorporação, empreendimentos e transações de compra e venda imobiliárias, que é uma realidade. Como seguros, não só aqueles seguros relacionados aos fretes, aos transportes, do comércio marítimo e tal, mas nós temos seguro para tudo hoje, seguro de vida, seguro de residência, seguro contra incêndio, seguro de automóveis, seguro de imóveis, do seu apartamento, de sua casa, contra incêndio, né? Seguro das pernas do jogador lá do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, que joga muito bem, bota suas pernas no seguro, porque se tiver algum problema. Então, nós temos aí seguro de vida, né? Outras atividades que são exercidas dentro desse mundo empresarial. E aí a agricultura mecanizada, tecnologia, com organização, né, as empresas rurais, nós vamos dizer aqui o que é um empregador e um trabalhador rural, quais são os seus direitos, tá? Então, esse desafio
as nossas aulas, tá? E esperamos ter conversado com vocês com o pé direito, tá certo? Vamos ter um momento em tempo real e vou disponibilizar, como já estou disponibilizando, essas aulas da teoria da empresa para todos vocês. Obrigado pela atenção, um grande abraço e fiquemos todos com Deus. Um abração, até a próxima.